cheios do Espírito Santo, nós vamos estender as nossas mãos sobre a Tati, pedindo que Deus possa usar a sua inteligência, da sua humanidade, da sua personalidade, da sua unção, para que traga a vontade de Deus para a nossa vida nessa noite, para que o seu coração possa estar completamente aberto à vontade de Deus, que mesmo que ela tenha planejado tudo para hoje, se Deus trouxer algo ao seu coração, ela vai trazer também. Pedimos pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos nos sentar. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a você que nos acompanha em casa. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiane. Eu sou serva do grupo de oração há uns 15 anos, mais ou menos, através da música. E há 1 ano e meio, o Senhor me chamou a assumir a coordenação do grupo de oração. E é essa função que hoje eu exerço aqui dentro. Amém? Nós cantamos durante o pedido do Espírito Santo: vem curar os nossos corações. Não foi isso que nós clamamos? Os nossos corações, eles são feridos, eles são marcados pelo pecado que nós trazemos dentro de nós. É isso que nós vamos partilhar nesta noite. Nós vamos falar sobre a penitência, mais precisamente sobre o sacramento da penitência. Nós estamos vivendo o tempo da Quaresma, e esse é um tempo propício para a gente falar de penitência, de entrega a Deus. A própria espiritualidade da Quaresma, ela nos traz essa dinâmica de voltar para o nosso interior, analisar o que tem lá dentro de sujo, de errado, de pequeno, de pobre, e voltar-se ao Senhor e converter-se ao Senhor. Então nós vimos nos outros grupos, o Adriano nos explicou sobre a Quaresma, depois o Márcio nos falou sobre a importância da oração, o Adriano nos falou do jejum, semana passada o Paulo nos falou sobre a caridade, e hoje nós vamos falar sobre o perdão de Deus para conosco, a busca desse perdão no sacramento da confissão. Amém? Semana passada nós tivemos um mutirão aqui, na nossa paróquia de confissões. Muitas pessoas já se confessaram e muitas ainda precisam se confessar. Talvez daquelas que já se confessaram vão precisar se confessar de novo ainda antes da Páscoa, Nós precisamos nos preparar para viver o ápice do nosso ano cristão, que é a Páscoa. E nós precisamos estar preparados para isso. Para a gente entender a eficácia do sacramento da confissão, nós precisamos primeiro entender o que é pecado. Já se perguntou o que é pecado? Às vezes, quando a gente pensa num pecado, a gente pensa nas ações que são pecados. Mas a gente precisa pensar no pecado primeiramente como um conceito. O pecado é uma ofensa a Deus. É algo que ofende o nosso Criador. É algo que nos separa do seu amor. É algo que ofende a Deus em todo o seu amor por nós. É como se nós, quando fôssemos à praia, o sol está muito quente, então a gente faz o quê? Abre um guarda-sol, não é? Nós criamos uma barreira entre o sol e a nossa pele. Quando a gente peca, a gente faz mais ou menos isso. A gente cria uma barreira entre a nossa vida e Deus. O sol continua lá, assim como Deus.
continua no mesmo lugar. O que mudou? Que eu construí uma barreira entre o amor dele e a minha vida. Não é Deus que se afasta de mim quando eu peco, ao contrário. Sou eu que me afasto do Senhor cada vez que eu peco. Então vamos pegar no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 6, para começar. Deus criou o paraíso, né? Criou Adão e Eva e deu para eles tudo o que existia. Todos os animais, todas as árvores, toda a colheita. Deus supria as necessidades de Adão e Eva com todo o seu amor. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Segura aí que a gente já vai ler. O Senhor caminhava com Adão e Eva. Além de ter tudo aquilo que a gente considera como uma vida próspera, né? Eles tinham o que comer, eles tinham onde dormir, eles tinham também a presença real do Senhor. Eles conviviam com Deus tete a tete. Eles falavam com Deus como nós falamos hoje um com o outro. A única coisa que Deus proibiu a Adão e Eva foi comer o fruto da árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se a gente parar para pensar, foram só 2 frutos proibidos. Não era uma proibição muito difícil, não é? Não era um fardo muito pesado. Não era algo que Adão e Eva dissessem, nossa, essa lei é muito rígida, eu não tenho como cumprir. Não, era muito fácil. Eles tinham todo o resto do paraíso, eles só não podiam tocar naquelas 2 árvores. Mas a serpente astuta foi conversar com Eva e convenceu Eva que aquilo era uma coisa muito difícil de manter. Aquilo que parecia uma proibição muito fácil, a serpente convenceu Eva que não, que era uma coisa que devia ser quebrada. O primeiro erro de Eva foi dar ouvidos à serpente. E a gente precisa prestar muita atenção na nossa vida quando a tentação vem, para não dar ouvidos a ela. Eva não devia nem ter dado conversa para a serpente. Quando a serpente começou a falar, ela devia ter virado as costas e ter ido embora. Essa era a atitude mais sábia, mas não foi isso que ela fez. Então a serpente disse para ela que na verdade Deus estava dizendo aquilo porque queria enganá-los, né? Que quando eles comessem o fruto da árvore do conhecimento, eles seriam então como deuses. E olha o que Eva fez. Versículo 6. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então Eva deu ouvidos à serpente e fez o que ela lhe indicou. Quebrou aquela única regra que Deus tinha lhes imposto. A única coisa que ela não podia fazer, ela fez. O pecado, meus irmãos, ele nos acompanha desde Adão e Eva. Não desde que eles foram criados, porque Deus criou o homem e a mulher sua imagem e semelhança para participar da sua divindade. Mas a partir do momento em que o homem e a mulher viraram as costas para Deus, é aí que nós começamos a pecar. A partir de então, todo o pecado tem raiz nessas 3 atitudes de Eva. O que ela fez? Ela quis comer o fruto, né? Vamos ler de novo lá no versículo 6. Vendo que o fruto da árvore era bom para comer, então ela quis comer o fruto, de agradável aspecto, ela viu que era um fruto muito bonito, um fruto muito bom, e muito apropriado para abrir a inteligência. Nessas 3 ações de Eva estão baseados todos os pecados. A vontade de saciar os seus impulsos, ou seja, a vontade de comer, a vontade de ter, de possuir aquilo que os olhos dela viram e que mexeu então com seu ego. E por último, a vontade de poder. Quando a gente lê aqui a inteligência, a Bíblia não está falando da sabedoria. O que Eva e Adão estavam buscando não era a sabedoria de Deus. Eles estavam buscando astúcia. Eles estavam buscando poder. Poder ser como Deus. Não existe pecado novo. Todos os pecados que nós pensarmos,
eles vão cair nessa raiz dessas 3 atitudes de Eva. O ser humano, ele se inclina ao pecado por essas 3 razões: saciar ou comer, possuir, olhar e ter poder. Se a gente olhar no Evangelho de São Lucas, quando ele fala das tentações de Jesus no deserto, o demônio tentou Jesus nessas mesmas 3 características. Ele disse para Jesus: transforma a pedra em pão e mata a sua fome, se sacia. Ele mostrou para Jesus todos os reinos da terra e ele quis com aquilo entrar através dos olhos de Jesus em seu coração, para que Jesus tivesse vontade então de possuir todas aquelas coisas. E por último ele diz a Jesus: se atira daí que os anjos vão te guardar. Ele quis que Jesus provasse que tinha poder. Então toda vez que você estiver diante de um pecado, lembra dessas 3 coisas, porque a nossa inclinação é sempre essa: saciar essas 3 vontades: saciar ou comer, possuir e poder. Dá uma olhadinha pro seu irmão que está do seu lado e diz para ele assim: que herança ruinzinha, hein? Que DNA sem vergonha. Não é? Foi isso que os nossos primeiros pais nos deixaram. A herança do pecado. Por causa desse pecado foi que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Foi por causa desse pecado que ele morreu naquela cruz para nos salvar. Só que a nossa natureza humana, ela continua manchada. Mesmo o homem tendo sido libertado por Cristo, ele continua tendencioso ao pecado. Então Jesus, que tinha muito amor pelo seu povo, instituiu o sacramento da confissão. Ele disse para os seus apóstolos: em verdade eu vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Olha que coisa bonita. Jesus instituía ali no Evangelho o sacramento da confissão. A gente ouve muitas vezes até pessoas dentro da Igreja Católica dizendo assim: ah, mas para que eu vou me confessar com o padre? O padre é um pecador como eu. O padre não tem poder de perdoar os pecados. Realmente o padre é um homem e peca como qualquer um de nós. Por isso que ele também precisa se confessar. É verdade que não é o padre que perdoa os pecados. Quem perdoa os nossos pecados na confissão é o próprio Jesus, na pessoa do padre. Deus se usou de instrumentos humanos durante toda a história para fazer sua graça acontecer. Ele se utilizou dos profetas, ele se utilizou de Maria, ele se utilizou dos apóstolos para formar a sua igreja, e ele se utiliza ainda hoje dos padres e dos bispos que atendem confissão. Para quê? Para perdoar a cada um de nós. Olha que coisa mais bonita. Quando eu vou até o confessionário, quem está ouvindo a minha confissão não é o padre, é o próprio Jesus. Ele me absolve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não no nome dele. Ele nunca me diz: eu, padre fulano de tal, te perdoo. Não, quem perdoa é Jesus, através do magistério da igreja. O catecismo nos ensina que o perdão da igreja, ele não é separado do perdão de Deus. Foi Jesus que disse: aquilo que ligardes na terra será ligado no céu. Ou seja, aquilo que vocês, como igreja, os apóstolos como igreja, trouxerem de volta para a sua comunhão, Deus recebe de volta na sua comunhão. Tudo aquilo que for excluído do seu convívio, ou seja, o que não for perdoado, Deus faz o mesmo no céu. Foi Jesus Cristo que deu essa autoridade para os seus apóstolos, para a sua igreja. Então, quando alguém te disser: ah, mas eu não confesso não, porque o padre é pecador. Mas quem está lá me ouvindo no confessionário não é o padre, é o próprio Jesus. No Evangelho de São João, Jesus nos diz assim: olha, depois de ressuscitado, Jesus esteve com os apóstolos e disse para eles o seguinte: depois dessas palavras, soprou-lhes, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverem, lhes serão retidos. Quem deu esse poder para os padres não fui eu, foi Jesus, não é? E é por isso que nós cremos. Olha de novo para essa pessoa, vê se ela não tem a cara de pecadora. Olha bem. Você em casa, olha no espelho, vê se a pessoa que está lá não tem a cara de pecadora.
Tem ou não tem? Tem. Todos nós somos pecadores. E é por isso que a misericórdia de Deus vem ao nosso encontro através desse sacramento. Só que para isso nós precisamos de humildade. Para reconhecer que eu sou pecador, para ir diante do Padre e dizer para Ele todos os meus pecados, eu preciso da graça da humildade. Aí que ficou difícil, né? Aí tem gente que fala, eu não vou contar meu pecado pro Padre não, porque o Padre vai lembrar. E quando ele me ver na missa, ele vai ficar olhando para minha cara. Vejam, numa confissão como aconteceu na sexta-feira passada, o nosso padre deve ter atendido pelo menos umas 30, 40 pessoas. Se a gente pensar que nessa época eles estão atendendo em várias paróquias, vamos imaginar que nessa semana ele atendeu umas 200 confissões. Você acha mesmo que o seu pecado é mais especial que o de todo mundo, para ele lembrar só do seu? Não vai lembrar, mesmo que ele quisesse. Não vou. Então vai em outra paróquia. Né? Não perca tempo, não se afaste da graça de Deus por uma tentação do maligno. Esse tipo de pensamento não vem de Deus, é o próprio inimigo que vem, como falou com Eva, vem falar no nosso ouvido, não vai confessar não, o padre é pecador, o padre vai lembrar do seu pecado, vai te apontar na rua. Não vai, gente. É o próprio Senhor quem nos perdoa, é Ele que está lá nos esperando para confessar. Então nós precisamos ser humildes e reconhecer a nossa condição de pecadores. Amém? A igreja nos pede a confissão uma única vez no ano, que é muito pouco, né? Semana passada no domingo, o nosso padre disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim, quem é que quer ganhar o salário mínimo? Ninguém, né? Quando a gente vai procurar um emprego, eu não conheço ninguém que coloca lá na ficha, só o salário mínimo para mim tá bom. Não conheço. Uma pessoa que fala, o patrão fala, não, vou te pagar um pouco mais. Fala, não, o mínimo para mim tá ótimo. Eu vivo bem com o salário mínimo. Então eu vivo bem com uma confissão e com uma comunhão uma vez por ano. Tá ótimo para mim. Não dá. Se na nossa vida material é importante ganhar mais, por que na nossa vida espiritual não é importante ganhar mais? Mais graças através deste sacramento. Vamos voltar lá no Gênesis, no capítulo 3 ainda. Só que agora a gente vai andar um pouquinho mais para frente, ó. Versículo 14. Não, desculpa. No versículo 7 ainda. Então os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. Eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe, onde estás? Ele respondeu, ouvi o barulho dos vossos passos no jardim e tive medo, porque estou nu, e ocultei-me. O Senhor disse, quem te revelou que estás nu? Terias tu porventura comido o fruto da árvore que eu te havia proibido comer? O homem respondeu, a mulher que tu pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto, e eu comi. O Senhor disse à mulher, por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu a mulher, e eu comi. Meus irmãos, o pecado de Adão e Eva é o pecado da desobediência. Só que não é simplesmente uma desobediência. Não é uma desobediência porque, como nós dissemos no começo, era uma lei muito pesada para ser cumprida. Não. É uma desobediência enraizada no orgulho. E o orgulho de Adão e Eva não parou na desobediência. Eles continuaram sendo orgulhosos quando eles não reconheceram a misericórdia do Senhor. Quando Deus perguntou para Adão, quem te disse que você está nu? Era hora de Adão dizer, Senhor, eu pequei, eu errei, eu comi o fruto que o Senhor me proibiu, me perdoa. Não. Em vez disso, o que ele faz? Ele põe a culpa em Eva. Na verdade, se vocês prestarem atenção no texto, Adão quer colocar a culpa em Deus, não é nem Eva. Porque ele diz assim, a mulher que tu me destes, me apresentou esse fruto. Então, quer dizer, foi o Senhor que fez a mulher, foi o Senhor que pôs ela aqui. Adão quer colocar a culpa que é dele em Deus. Quando Deus diz para Eva, mas por que você fez isso? Ela, em vez de dizer também, Senhor, eu errei, eu me deixei enganar, eu caí, me perdoa, Senhor. Não, ela diz, a serpente me enganou. Eles fazem então um jogo de empurra, né? A culpa não é de ninguém, a culpa é da serpente. O que é isso? É a falta de reconhecimento do amor de Deus.
Eles não foram capazes de reconhecer em Deus o Deus amoroso e misericordioso que Ele era. Eles continuaram orgulhosos. Eles não só foram orgulhosos na desobediência, mas foram orgulhosos em não reconhecer a piedade e o amor de Deus. Aí a gente pensa assim, nossa, mas Adão e Eva eram muito burrinhos, né? Poxa, era só reconhecer. Agora pensa na sua vida em quantas vezes nós somos orgulhosos e jogamos a culpa do nosso erro, do nosso pecado no outro. Quantas vezes nós jogamos a culpa do nosso pecado em Deus? Olhando para Adão e Eva, a gente tem a tentação de achar que eles, nossa, se fosse eu, tinha feito diferente. Será? Será que a gente faz diferente ainda hoje? Pensa bem. Quantas vezes a gente fala, ah, não, mas eu só gritei, só fiz aquilo, aquilo outro, porque o fulano mexeu comigo no trem e não sei o quê. Até hoje a gente continua assim. As características de Adão e Eva continuam enraizadas em cada um de nós. A gente vê acontecer esse mesmo erro com Judas. Judas traiu Jesus. Ele não se arrependeu, na verdade. Ele sentiu remorso. A palavra nos diz, o Evangelho nos diz que quando ele percebeu o que ele tinha feito, ele voltou até os doutores da lei para quem ele tinha entregado Jesus e ele devolveu o dinheiro para eles. E ele disse, eu errei, eu entreguei um inocente. E eles disseram, isso é com você. Como quem diz, isso aí é um problema seu. O que Judas fez? Saiu dali e foi se enforcar. O que Judas sentiu não foi arrependimento, foi remorso. O que é o remorso? É um sentimento que te acusa, você sabe que errou, mas não tem a humildade o suficiente de retornar, corrigir, recomeçar. Então Judas não vê em Jesus o Deus misericordioso, a ponto de perdoar aquele pecado que ele tinha cometido, não podendo conviver com aquele remorso, ele se mata. No mesmo tempo, Pedro também traiu Jesus. Tá certo que Pedro não entregou Jesus à morte, mas Pedro negou Jesus 3 vezes, não é? Ah, Pedro, você que estava... Não, eu não. Mas não era você? Não, eu não. Pedro, mas não, não era eu. Eu imagino que quem estava por perto, que conhecia Pedro, devia estar falando, cara de pau. Lógico que era você. A gente sabe que era. Pedro negou, Pedro virou as costas para Jesus. E aí o Evangelho vai nos dizer que quando o galo cantou e Pedro se deu conta do que ele tinha feito, ele chorou amargamente. São Mateus diz que ele rompeu em soluços. Já chorou de soluçar? Foi assim que Pedro chorou. A dor dele foi tamanha por ter traído Jesus, que ele chorou de soluçar, igual criança. Porque ele estava arrependido. O que Pedro fez? Se matou? Não. Pedro confiou na misericórdia de Jesus. No domingo, quando Madalena vem dizer, roubaram o corpo do Senhor, quem é que corre junto com João para ver o que tinha acontecido? Pedro. Quem é que está lá no cenáculo com os apóstolos? Pedro. Quem chefiou a igreja? Pedro. Então Pedro encontrou em Jesus o Deus de misericórdia que Judas, que Adão e que Eva não enxergaram. Então nós precisamos, meus irmãos, ser mais como Pedro. Mesmo nas nossas quedas, mesmo nas nossas falhas, reconhecer Jesus como o único Senhor que pode nos perdoar e que pode nos libertar. O bom ladrão na cruz corrigia o outro, né? E dizia, para de falar isso. A gente merece, eu estou pagando aqui o que eu fiz. Ele não. E mesmo sabendo que ele, sendo ladrão, não merecia, olha o que ele diz. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Então aquele homem que nem tinha visto Jesus pregar, provavelmente ouviu falar dele porque sabia que ele era inocente, confiou na misericórdia dele, mesmo sem ser merecedor, disse, Jesus, lembra-te de mim. E Jesus disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha o que é a misericórdia de Jesus, o que é a misericórdia de Deus para cada um de nós. Os nossos pecados não são diferentes dos de Adão e Eva, não são diferentes da traição de Judas, não são diferentes da traição de Pedro. O que tem que ser diferente é a nossa reação, é a nossa humildade em voltar-se para o Senhor. Nós não podemos nos esquecer
que Ele é a misericórdia. Nós temos ouvido muito, não sei se vocês já ouviram essa frase, mas é uma mentira que o demônio tenta nos convencer no mundo moderno. Às vezes a gente vê as pessoas falando assim: ah, mas Jesus andava com os pecadores. Mentira, Jesus não andava com pecadores coisa nenhuma. Esses pecadores, eles tiveram encontros pessoais com Jesus. E a Bíblia nos deixa claro que eles mudaram de vida. Não é? Quando Jesus fala para Zaqueu: hoje a salvação entrou nessa casa. O texto nos diz que antes Zaqueu já tinha se comprometido a corrigir tudo que ele tinha feito de errado até aquele momento. Se Jesus andasse com os pecadores, tinha falado: não, Zaqueu, beleza, não precisa não. Tamo junto, vou andar com você. E não é isso que Jesus faz. Quando Jesus defende aquela mulher adúltera e diz: quem não tiver pecado, tire a primeira pedra. Ele diz para ela: ninguém te condenou? E ela diz: não, Senhor. Ele responde: nem eu condeno a ti. Vai e não tornes a pecar. Se Jesus andasse com pecadores, tinha dito para ela: beleza, vai viver sua vida. Quando alguém quiser te tirar a pedra de novo, você já fala isso, ó. Quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Por quê? Estamos juntos. E não é verdade. Jesus veio para os doentes, para curar os pecadores e não para andar com os pecadores. O que Ele deseja para cada um de nós não é que continuemos a ser pecadores e Ele vai continuar andando conosco. Não. Ele quer que nós nos livremos do nosso pecado, para assim andar com Ele. Eu não conheço ninguém que anda com o médico para cima e para baixo. Ah, hoje eu vou almoçar com o meu médico, eu vou no cinema com o médico. Não, a gente vai no médico quando está doente. E a nossa intenção é que ele resolva o nosso problema rápido, não é? A gente quer chegar no médico, que ele examine e dê remédio e a gente sare rapidinho. Ninguém quer ficar indo no médico. Então por que a gente pensa que Jesus vai ficar andando comigo pecador, doente? Ah, Jesus veio para os pecadores, Jesus me ama como eu sou. Jesus ama mesmo, mas Ele quer que você seja melhor do que isso. O que Ele espera de você, de mim, de você que está em casa, é que nós sejamos melhores do que isso. É que nós deixemos as nossas doenças, os nossos pecados ali, ó, debaixo da cruz. E que nós sejamos criaturas renovadas. Amém? Para a gente terminar, vamos falar rapidinho dos tipos de pecado. A igreja, ela divide os pecados para a gente ficar mais fácil de se reconhecer pecador. Então, os pecados veniais, eles são perdoados durante a missa. Os pecados veniais, que são os pecados leves, eles não precisam de confissão. Um bom ato penitencial durante a missa perdoa os meus pecados leves e eu não me separo da comunhão, eu não preciso deixar de comungar. O que são esses pecados leves? São pecados que ofendem a Deus, mas que eles não rompem a minha união com Ele. Eles não me separam definitivamente de Deus. E os pecados graves, esses sim precisam de confissão e não se pode comungar enquanto se está em estado de pecado grave. Não pode. São Paulo nos diz na Epístola aos Coríntios que quem come o corpo e bebe o sangue de Jesus indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Então, se eu estou em estado de pecado grave, o que é pecado grave? Todos aqueles que ferem os 10 mandamentos. Pecado mortal, fere os 10 mandamentos, eu tenho plena consciência de que é pecado e ainda assim eu quero cometer. Esse é um pecado mortal. Então eu não posso comungar em nenhuma das duas situações, porque se eu comungo, eu estou comendo a minha condenação. Não sou eu que estou dizendo, foi São Paulo. Não tem como reclamar com ele agora, né? Quando a gente chegar lá no céu, a gente até fala: pô, São Paulo, foi dura aquela palavra. Mas é a realidade. Então eu preciso me confessar e eu preciso me afastar da comunhão enquanto eu não confesso. É melhor fazer uma boa comunhão espiritual do que comungar o corpo e o sangue de Cristo em pecado. Amém? E os pecados capitais, eles são pecados graves, mas eles não são pecados mortais. A igreja chama esses pecados de pecados viciosos, porque eles abrem a porta para os outros pecados. A preguiça, a avareza, inveja, eles abrem portas para pecados muito maiores. Então a gente precisa tomar muito cuidado com eles. Precisam de confissão e a gente precisa romper com o vício, porque eles vão virando uma bola de neve.
Os pecados leves, eles não são insignificantes, viu? Porque eles são perdoados na missa, não quer dizer que eles são menos importantes, que eles não são insignificantes. A gente tem que pensar que para uma pessoa cair num abismo, ela não dá apenas um passo. O passo que ela dá na hora de cair é o último. Antes desse, ela deu muitos outros passos. Ou seja, antes de se cometer um pecado grave, um pecado mortal, eu já cometi muitos pecados leves. Então, na hora de confessar, confesse-os também. Amém? Então, para a gente terminar, eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E a gente vai fazer hoje aqui um exame de consciência. Coloca a mão no seu coração. E nós vamos pensar nos nossos pecados, para que na primeira oportunidade que tivermos, busquemos o sacerdote e busquemos a graça do sacramento da reconciliação, para que nós possamos comungar o corpo de Cristo dignamente. Então vamos pensar na nossa vida, em cada um dos nossos pecados, partindo dos 10 mandamentos. Eu tenho amado a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho colocado o Senhor acima das minhas vontades, dos meus desejos. Ou será que por muitas vezes eu tenho deixado de fazer a vontade dele para fazer a minha, para estar em lugares onde eu quero, com pessoas com quem eu quero? Eu tenho sido fiel ao plano dele para mim? Ou será que por muitas vezes eu tenho sido egoísta? Eu tenho deixado de amá-lo e tenho amado mais a mim mesmo do que a ele? Tenho obedecido sua lei, buscado seu poder, seu conhecimento, buscado nele a solução para os meus problemas? Ou será que muitas vezes eu busco as soluções das minhas dúvidas, as respostas das minhas dúvidas em outros deuses falsos, em horóscopo, em cartomantes? O Senhor é o Senhor da minha vida? Tenho rezado a Ele, confio nele, procuro a igreja, participo dos sacramentos com fidelidade? Ou será que muitas vezes eu tenho trocado a igreja e os sacramentos por coisas fúteis? Tenho lido sua palavra, estudado, buscado nos evangelhos o conforto para as minhas dores? Tenho amado a Deus verdadeiramente de coração, como Ele espera? E na minha relação com os meus pais, com os meus filhos, tenho amado os meus pais e honrado eles, honrado a minha família? Ou muitas vezes eu sou o problema dentro da minha casa e quando chego, acaba a paz? Tenho feito a minha família chorar por minha causa? Tenho sido muito exigente com eles? Será que tenho sido para eles um reflexo do amor de Deus? Ou será que simplesmente sou mais um? Tenho respeitado o meu corpo, a minha saúde, tenho cuidado daquilo que Deus me deu por amor, dos dons que Ele me deu? Como tenho tratado a minha sexualidade dentro do casamento, do namoro, na minha vida de solteiro? Será que com a minha sexualidade eu honro ao Senhor? Ou ao contrário, tenho sido motivo de desonra, motivo de pecado para os meus irmãos? Sou uma pessoa honesta? Honesta em todos os sentidos? Ou será que eu tenho roubado em pequenas coisas? Será que eu tenho falado mal das pessoas? Vamos analisar como nós temos tratado as pessoas do nosso convívio. Será que eu tenho feito fofoca, falado mal delas? Será que eu tenho dado maus conselhos? Ou será que eu tenho dado mau exemplo para as pessoas? Quando olham para mim, veem um cristão verdadeiro ou um cristão só de fachada? Tenho sido humilde? Tenho falado a verdade? Tenho vivido, Senhor, a caridade?
Vai analisando dentro de você tudo aquilo que você traz de pecado. Tem sido invejoso, ciumento, impaciente. Tudo aquilo que há em nós e que precisa ser restaurado. Vai trazendo à tona no seu coração. E no sentido de arrependimento, vamos cantar essa canção, pedindo que o Senhor renove o nosso coração, renove a nossa vida. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Precisa, Senhor, mais de ti. Precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Amém. Na Quaresma nós aprendemos 3 armas contra as raízes do nosso pecado. Contra o comer, o jejum. Contra o possuir, a caridade. E contra o poder, a oração. E hoje nós aprendemos a arma que nos livra do pecado, que rasga a nossa condenação. Que nós possamos procurar o sacerdote e nos fiar sempre nessas 3 armas para combater as 3 raízes do nosso pecado. Vamos aplaudir ao nosso Senhor?